Fala galera, mais uma aula aqui do curso de Growth da P2P School e hoje eu vou falar sobre um tema que eu mencionei brevemente em aula passada, que são os estágios da qualificação de leads. E o que tem de interessante nesse tema? Ele parece ser muito simples, mas não é. Quais são os estágios de um lead? Lead, né, que é o nome genérico de lead, mas a gente chama qualquer pessoa que a gente tem algum tipo de identificação. MQL é qualificado pelo marketing, SAL é aceito por vendas, SQL é qualificado por ou para vendas e uma oportunidade, que é quando abre uma negociação. Parece bem simples, parece bem direto, né? Mas não é, cara, é uma zona. E então, o principal motivo que eu estou fazendo essa aula, que eu já mencionei esses termos antes, é para ir mais a fundo nesses termos, ter uma análise um pouco crítica e ensinar os princípios de como usar lead, MQL, SQL, SAL e oportunidade, tá? Por que é uma zona? Porque as definições não são padronizadas. Então, nem todo MQL é igual. SQL, tem gente que tem conceitos distintos de SQL. E aí a confusão é que esse povo está tudo publicando o conteúdo como se fosse do jeito certo. Então, dependendo de onde você clicar, você vai ter uma visão um pouquinho diferente do que é um SQL ou do que é um MQL. Então, você não pode simplesmente pegar isso e falar, putz, eu li no blog da HubSpot, que é um bom blog, uma empresa séria, da Rock Content, e acreditar só naquilo ou achar que você tem que seguir aquilo. Por isso tem que fazer a lógica de começar pelos princípios, de criar o seu modelo através de princípios. E também nem todas as etapas são obrigatórias, é legal a gente refletir sobre isso, tá? Criar o nosso modelo. Mas eu vou passar por cada um desses para você entender o que eles querem dizer em geral e os princípios de cada uma dessas etapas. O que é um lead? Um lead é um potencial cliente identificado, ou seja, a gente sabe quem é, geralmente através de e-mail. Apesar que o ideal é você já capturar outros dados. Se você segue a metodologia do HubSpot, existe uma etapa anterior, que é assinante, que é aquela pessoa que você só tem e-mail. Aí não dá para você saber nada. Mas geralmente lead, você já faz um formulário com algumas outras coisas. Alguém que não demonstrou a intenção de compra e precisa ser nutrido para a gente entender se vai virar cliente ou não. O importante é você entender o que é um potencial cliente. Um potencial cliente não diz muita coisa se é um bom cliente ou não. A única coisa que você sabe é que essa pessoa se interessou pelo seu conteúdo, logo ela tem interesse no seu mercado. O potencial existe só por causa disso. Ela não diz nada se é bom ou ruim, tá? Essa é a definição de potencial aqui. Mas é o primeiro sinal, né? Levando em conta que você capturou isso através de, por exemplo, ou de mídia paga, ou, mas principalmente no inbound, quando alguém baixa o seu conteúdo, você sabe que, cara, pelo menos ela está interessada no meu mercado. E o que são algumas coisas que você pode fazer de interessante quando você trabalha no lead? Primeiro, cara, já captura informação essencial para a qualificação. Já de cara, porque todo mundo que entra na sua base já de cara descobre se é bom ou não. E o que são informações essenciais para a qualificação? Depende de empresa para empresa. Olha, eu vendo para, cara, eu vendo para o varejo. E eu vendo uma coisa que, sei lá, faz as lojas se comunicarem. Então, no formulário já pergunta quantas lojas você tem. Porque pessoas com mais de 3 lojas só que são nossos clientes, por exemplo. E na primeira conversão você já separa ali, né, o joio do trigo. E aí, se tiver potencial, você nutre para levar uma ação de compra. E quando a pessoa ainda é lead, ela não tem nada que determina que ela tem intenção de comprar, não exagera na comunicação de fundo de funil. Você vai nutrindo com conteúdo, vai mandando newsletter. Nos fluxos, é claro, você vai lá, um fluxo de nutrição, que é uma sequência de e-mail. Você vai lá, faz e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, sei lá, no e-mail 4, você faz uma ofertinha, você fala, veja nossos produtos, entendeu? Mas não forçar muito a barra, porque senão não tem entendimento que existe uma intenção de compra aqui. E eu vou entrar por que lead também é uma zona. Isso aqui eu peguei de um blog, tá? Eu peguei só de blogs de empresas que eu respeito, assim, que eu acho que não são blogs que as pessoas vão falar besteira. Mas olha só, essa aqui tem em inglês, mas o iniciozinho. Um lead é uma pessoa que mostrou interesse no produto ou serviço. Então, nesse site que está ensinando aqui que é um lead, ele já fala de cara que demonstrou produto, interesse ou serviço para você chamar de lead. Mas olha outra aqui, também de uma outra empresa. É uma oportunidade de negócio que deu informação de contato como nome e e-mail em troca de uma oferta.
demonstrou interesse no segmento e talvez, provavelmente, não é certo, vai querer saber mais sobre o produto e serviço. Viu como é que são duas distintas definições? Uma é, todo lead já tem interesse no seu produto ou serviço. A outra é, esse lead tem interesse no seu mercado, por isso ele tem potencial de se interessar pelo seu produto ou serviço. O que eu mais gosto de seguir, o que eu acho que é mais correto, é essa definição aqui. O lead é alguém que a gente sabe que está ali no nosso mercado, interessado no nosso conteúdo, e por isso, provavelmente, vai poder querer saber mais, só que no futuro. Duas definições, e o povo escreve, a gente fica lendo, não entende que existem mais de uma definição. O que é o MQL? MQL eu até marquei, porque isso é a definição conceitual, básica do MQL. O marketing considerou que possui o alto poder de virar cliente. Eu acho que é só isso que todos os MQLs no mercado têm em comum. Daí para frente, varia. Mas, como que esse potencial é determinado? Comportamento ou dado demográfico. Isso aí também é o que é válido para todos. Não demonstrou interesse de compra. Né? Ou seja, não foi lá, procurou preço, procurou página, seu produto, pediu uma demo, nada disso. É a princípio, né? Porque se você pegar até aquela primeira definição de lead, o lead já demonstrou interesse em produto. E deve ser nutrido para conhecer as soluções do mercado e da empresa. Então, imagina que está em topo de funil, meio de funil, soluções do mercado, fundo de funil, soluções da empresa. Mas o que tem que saber é o seguinte, é o que o marketing considerou que possui alto potencial de virar cliente. Se demonstrou não interesse de compra, essas coisas podem variar. Tá? Mas quando você estiver criando, essa é a regra. Aí algumas definições que eu peguei na minha parte A zona. Tá? Por exemplo, para essa empresa aqui, passou por uma etapa de decisão, MQL, ou seja, um guia de compra, algum formulário no website, entendeu? Então, essa definição aqui já passou por já está mostrando claramente o que quer comprar. Essa definição aqui, o que está falando que é o seguinte, já mostrou interesse no produto e no serviço. Olha, de novo a diferença. É muito importante, que completou alguma coisa de decisão, esse segundo parágrafo aqui, por exemplo, um guia de compra, mas um guia de compra é meio de funil, se não estiver falando do seu produto, se for, e que não é um demo. Aqui não, aqui já está falando interesse no seu produto ou serviço. Entendeu? Definições distintas. Essa aqui são leads que, apesar de estarem nas primeiras etapas do funil, já atingiram o estágio mais avançado. Ou seja, reconhecem os problemas e buscam soluções para resolvê-los. Aqui o que ele quis dizer é o seguinte, está lá no início do funil, já está no meio de funil, busca solução, mas não está interessado em produto e serviço. São de definições distintas, mas o princípio é qual? Independente da sua definição, você já quer saber do seu produto ou se ele já está mais avançado, igual a definição que a gente está vendo agora, tem que saber que é o que o marketing definiu, que é de alta qualidade, com uma alta chance de virar cliente. Alguns exemplos, tipo um tipo A, você é qualificado pelo seu perfil de engajamento e olha se o conteúdo que é consumido é completamente relevante. Então, o tipo de MQL é o seguinte, cara, eu só vendo para grande empresa, serviço de marketing. Aí o cara é diretor de marketing da Coca-Cola, e aí eu pergunto para ele, cara, qual que é a sua dúvida? Ele, eu quero saber mais sobre marketing. Cara, independente do que ele consumir de conteúdo, pode virar MQL, porque é exatamente meu ICP. O tipo B já é diferente. Olha, antes de eu determinar essa MQL, eu tenho que saber se ele quer comprar ou não. Então, ele já tem que ter lido algum guia de compra, pedido um demo, entendeu? Então, o conteúdo consumido tem um grande impacto. Só deixar claro tipo A e tipo B, eu que inventei aqui de exemplo, tá? Isso aqui não é uma definição de mercado. O Sales Accepted Lead é quando chegou um MQL, beleza? Às vezes você resolveu dar uma olhada, falou, vou dar uma olhada nisso aqui, eu aceito dar uma olhadinha. E ele aceitou, então é o Sales Accepted Lead, tá? Esse cenário geralmente existe quando vendas olha para MQLs. Não é a coisa mais comum do mundo. Quando que isso acontece mais? Quando MQL é quem demonstra intenção de compra e quando a gente tem um time de pré-vendas. É um time de pré-vendas, geralmente em B2B e em software, tá? É um time de pessoas que não faz a venda. É um time que olha para as oportunidades que chegam e faz aquela pré-seleção para que o vendedor consiga focar somente no processo de fechar negócio. É uma estrutura bem
comum, tá? O SAL é um estágio intermediário entre MQL e SQL. Às vezes se confunde com SQL, mas é mais usado quando pré-vendas tem um papel importante no processo. Honestamente, de todas as etapas, a SL é a menos comum por causa dessa confusão com a SQL. Então, geralmente, eu tenho um time de pré-vendas, eles olham para a MQL, e aí, para eu calcular o tanto que o time de pré-vendas está trabalhando e o tanto que o marketing está ajudando o time de pré-vendas, você põe a etapa de SL. O Sales Qualified Lead, ele é passado para vendas ou já foi aceito por vendas. Isso aí é o principal problema de entendimento do Sales Qualified Lead. Tá? Porque Sales Qualified Lead pode ser traduzido como lead qualificado por vendas ou lead qualificado para vendas. Mas geralmente já demonstrou intenção de compra, porque aí sim está bem mais próximo. Tá? Então já está consumindo conteúdo de funil, já levantou a mão. Eu quero comprar, eu quero falar com o vendedor, eu quero fazer um demo, eu quero fazer um teste grátis. É clara a intenção de compra já. Por isso que raramente vai existir SQL sem intenção de compra. Porque SQL basicamente é o seguinte, o vendedor olha, independente se veio de pré-venda, independente se veio um MQL do time de marketing, e fala assim, isso eu qualifiquei, isso eu vou tentar trabalhar. Mas vamos para a parte SQL, a zona, tá? Olha essa definição aqui. SQL é um contato com intenção de compra que parece estar interessado na sua empresa para fazer a compra. Ele já engajou com a marca várias vezes, mostrou interesse em conteúdos mais avançados. Case study, né, estudo de caso que é fundo de funil, comparação de produto, que já é fundo de funil, tabela de preço, que já é fundo de funil. Ou seja, é baseado na intenção de compra. Muitas vezes aqui baseado no conteúdo que ele está consumindo. Aqui, um SQL é um lead que a sua equipe de vendas decidiu que vale a pena perseguir. Já está no final do estágio de consideração. Qual é a diferença desse para esse? Esse primeiro não passou por vendas ainda, tá? Virou um SQL baseado no comportamento. Vendas não qualificou ainda, então esse é qualificado para vendas. Esse segundo, não, já passou por venda, é qualificado por vendas, tá? Então, quando você estiver estudando o que é SQL, sabe que vai aparecer essas duas definições. Qual você vai usar? A que fizer mais sentido para a sua empresa. Oportunidade é quando cria-se uma negociação ativa. Bem mais claro. Geralmente tem um CRM, né? Que é o Customer Relationship Manager, que é onde os vendedores registram todas as negociações deles. Eu fui lá, qualifiquei, fui atrás, vi que é bom, abro uma negociação no CRM, geralmente a gente chama de oportunidade, e daí para frente segue o processo de vendas. Eu fiz 2 exemplos da minha cabeça, mas que já vi muito, sobre, cara, processo de qualificação. Um muito focado no perfil. Vou dar esse exemplo. O lead é alguém que eu sei esses dados. Nome, telefone, cargo, tamanho da empresa. Não importa quais são. Eu só preciso saber isso tudo para chamar de lead. O MQL é aquela pessoa que na hora que ela vira lead, ela me fala que ela tem mais de 400 funcionários e um cargo de gestão e interagindo com uma peça de conteúdo. Ou seja, na hora que vira lead, eu já sei de cara quem é MQL ou não. Eu gosto muito de fazer assim, porque aí você já põe nos fluxos, nas comunicações corretas. Os MQL, toda vez que vira MQL, vai para pré-vendas. Imagina que eu estou vendendo um ticket mais caro, né? Então toda vez que virou MQL, já vai para isso ali, pré-vendas. Dá uma olhada aqui nos MQLs. Aí o pré-vendas olha e fala, opa, vou tentar entrar em contato com esse. Vira um SAL. Aí ele entra em contato e fala, olha, isso aqui é bom. Já passa para vendas, para o vendedor, né? Porque pré-vendas fica no time de vendas, mas já passa para o vendedor como SQL. Não foi o vendedor que qualificou. Então é focado no perfil. Às vezes, tipo assim, cara, virou MQL porque foi bem qualificado, o pré-venda já liga. O cara nem demonstrou interesse. Quando que isso funciona? Você fala, pô, mas ele tá falando com o cara antes dele demonstrar interesse? Está. Mas quando você tem muitos leads, vale a pena fazer isso. Quando o volume é alto, quando você quer qualificar mais rápido, só que tem que fazer bem feito, claro, para o pré-venda não parecer telemarketing, né? Um outro exemplo, que é um outro tipo de empresa, é quando é focado na ação. Mesma coisa do lead, eu sei que é nome, telefone, etc. Mesma coisa do MQL. 400 funcionários, cargo de gestão. Só que eu não tenho pré-vendas. Então, os MQLs não são enviados para vendas.
eu preciso primeiro entender que existe algum nível de intenção de compra. Então, para virar SQL, eu posso ter regras como baixou um conteúdo do BOFU, que é fundo de funil, um guia de preço, um case de sucesso. Ou levanto a mão para fazer um demo, para falar com o vendedor. Aí vira SQL. Aí o SQL é enviado para vendas. Viu como é que é diferente? Esse SQL vira SQL antes do vendedor olhar. Aí ele pode barrar ou não, beleza? Nesse caso, barrar não, trabalhar ou não. Nesse caso, não faz sentido você ter um Sales Accepted Lead, porque ia ser uma etapa que ia ser quase igual ao Sales Qualified Lead. Então, você nem coloca aqui, porque é algo que eu não vou medir. Um detalhe que eu acho que é muito importante falar, e se eu não tiver vendedor? Cara, você adapta. A lógica é você pensar em etapas e pensar em funil, para você olhar, né, as conversões, é o que eu mostrei em aula anterior. O importante é você saber em várias etapas. Por exemplo, tudo virou lead. Aí eu quero transformar em MQL, eu vou nutrindo com conteúdo. E aí, eu vou avaliar mais o comportamento. Quem abre mais coisa, quem está engajando mais. Beleza. Dependendo do que eu vendo, se for coisa muito cara, eu quero saber se a pessoa entra no meu perfil. E aí, o MQL, em vez dele ser nutrido para virar SQL, eu vou nutrir para a pessoa comprar diretamente, pois não há vendedor. É assinar um software, assinar um serviço. Se não for um e-commerce, é muito legal você já ir nutrindo ali, né, na sua automação de marketing. E na hora que você descobrir que alguém tem muito fit, putz, a pessoa vai comprar, está interagindo muito, está demonstrando que quer comprar, você não chama de SQL, você manda uma promoção. E você mede se essas pessoas que você chamou de MQL estão comprando mais no seu e-commerce do que o resto, tá? E por aí vai. Isso é um exemplo só para dizer que, apesar desses modelos terem sido criados muito para quem vende B2B com o vendedor, funciona também se você vende B2C, se você vende e-commerce, se você não tem vendas. E por que que funciona? Porque o princípio é, eu tenho que ter etapas, eu tenho que medir as conversões para depois ir ajustando para usar, né, as alavancas como você aprender. Como que eu defino qual que vai ser a minha jornada? É o que faz sentido para a sua empresa. Você tem que seguir os princípios, e não é regra rígida. Você viu várias definições de MQL e SQL. Quais são os princípios? MQL é o que tem chance de ser cliente, público-alvo. Preencheu um formulário e ali colocou, tem mais de 400 funcionários, tem potencial de ser cliente, vira MQL. Imagina que é só isso que é para simplificar, né? Que é a qualificação. Não tem 400 funcionários, não tem nem potencial de ser cliente. Minha empresa não vende para quem tem menos de 400 funcionários. Então já não vira MQL. Isso é um exemplo. Então você determina chance ou não chance de ser cliente. Sabemos pouco ainda. SQL vale a pena o vendedor gastar tempo com ele? E aí você fala, cara, para o vendedor gastar tempo, ou tem que qualificar mais e a chance é altíssima, ou a pessoa tem que demonstrar interesse. São dois caminhos. E lembre-se, não precisa usar todas as etapas. Tem que usar somente as etapas que valem a pena serem medidas e otimizadas. Às vezes não precisa de SQL, no caso do e-commerce. SAL, nem sempre tem, ele é até meio raro, por causa da confusão com SQL. Tem que pensar, medir isso faz sentido? Existe alguma maneira que eu possa otimizar para eu aumentar esse SAL, por exemplo, esse número? E ele é diferente do SQL? Se a resposta for não, corta essa etapa. E outra coisa muito importante, você precisa saber na hora de determinar essas etapas aqui, né? O que tem chance de ser cliente, o que é qualificado o suficiente para vendas gastar tempo. Você vai descobrir isso junto com vendas. É que você define de baixo para cima. Você começa com qual que é o nosso cliente? Qual que é o cliente que eu quero ter? Porque é isso que importa, para a gente vai vender. Você sobe um pouco. O que esses clientes que a gente está vendendo têm em comum? Que eu posso falar assim, cara, tem muita chance de ele virar cliente. É o SQL. 400 funcionários, é cargo de gestão, papapá, papá. Então, ó, vamos pegar isso aqui, que é o que converte muito para vendas, e vamos definir aqui na SQL. Ok. Mas, como aqui vai demorar muito para qualificar, ou a gente tem que começar de algum lugar, você sobe um pouco e fala, beleza, quais são os primeiros sinais que ele pode ser um cliente? Se ele tiver uma empresa de 400 funcionários. Aí depois, em nutrição e outros engajamentos, por exemplo, você determina se ele tem intenção de compra ou não, e quais são as informações que eu preciso perguntar para identificar esses sinais.
Aí você define o que é lead para você. Beleza? Galera, com isso, chega ao final dessa aula. Eu espero que tenha ficado claro para você. Eu acho que esse é um tema que gera um pouco de confusão, mas espero que tenha ficado claro. Espero que tenha sido útil. Acima de tudo, espero que você tenha gostado também. Nos vemos na próxima aula. Até mais.